Como é que pode um grupinho de pessoas, gente totalmente de fora do sistema, ter visto o que Wall Street inteira, o governo, o mundo todo, simplesmente não viu? Pois é, essa é a história de como uma aposta ousada contra a economia global acabou revelando uma fraude gigantesca e que quebrou tudo em 2008. Sabe, essa citação da Tolstói, que abre o livro que inspirou essa análise, ela resume tudo perfeitamente. O problema não é que a crise era complexa demais para entender. Não. A verdade é que ela era inconveniente demais para ser aceita por quem já tinha certeza de que sabia tudo. Então, para a gente desembolar essa história, vamos dividir em 6 partes, ok? Primeiro, a gente vai ver a bomba relógio que estava tiquitando no mercado imobiliário. Depois, vamos conhecer os forasteiros que ouviram esse barulho. Aí a gente entra na mágica de Wall Street, a aposta deles contra o mundo, o colapso e, por fim, quem acabou pagando a conta. Vamos voltar um pouco no tempo, ali pro comecinho dos anos 2000. O mercado imobiliário dos Estados Unidos, nossa, parecia a coisa mais sólida do planeta. Era quase uma regra, uma fé. O preço dos imóveis nunca, jamais, caía no país inteiro ao mesmo tempo. Era o que segurava a economia mundial. Só que, por baixo dessa aparência toda de fortaleza, a coisa estava podre. Os bancos estavam, basicamente, dando empréstimos imobiliários de altíssimo risco, as famosas hipotecas subprime, para qualquer um. Gente sem renda, sem emprego, sem nada. Era um verdadeiro castelo de cartas, e a base era pura areia. Enquanto o sistema inteiro estava em festa, comemorando os lucros, alguns personagens, digamos, excêntricos, uns verdadeiros desajustados, resolveram olhar os números de verdade. E eles viram o que ninguém mais queria ver. A catástrofe que estava vindo. O primeiro deles foi o Michael Burry. Pensa num cara. Ex-médico, olho de vidro, uma dificuldade enorme de interagir com as pessoas. Ele se trancou no escritório e fez o que ninguém mais tinha saco para fazer. Leu milhares e milhares de páginas de documentos de títulos imobiliários. E foi ali, no meio daquela papelada toda, que ele sacou. Os empréstimos ali dentro eram uma piada, uma bomba prestes a explodir. Aí a gente tem o Steve Eisman. Outra figura. Um gestor de fundo super barulhento, meio revoltado, que não achava que os bancos eram só estúpidos. Não, para ele os bancos eram fundamentalmente corruptos. Ele tinha certeza que o mercado subprime não era um erro, era um golpe deliberado contra a classe média. Tá? Mas para entender como essa aposta foi possível, a gente precisa olhar para a mágica que Wall Street inventou. Eles criaram uns produtos financeiros tão complicados que conseguiam esconder o risco bem debaixo do nariz de todo mundo. Basicamente, eles transformavam lixo em algo que parecia ouro. Então a jogada era essa, presta atenção. Eles pegavam milhares de hipotecas ruins, sabe? Aquelas que o Burry viu que iam dar calote. Juntavam tudo num pacotão chamado MBS. Depois eles pegavam as piores fatias desses pacotes, as mais podres mesmo, e empacotavam de novo em outra coisa chamada CDO. E o mais inacreditável de tudo, as agências que deveriam fiscalizar isso, tipo a Moody's e a S&P, simplesmente carimbavam 80% desse lixo todo como AAA, a nota máxima de segurança. Era uma máquina de lavar risco. E como os nossos forasteiros apostaram contra essa loucura? Usando um tal de Credit Default Swap, ou CDS. Pensa assim, de forma bem simples. É como fazer um seguro. Eles pagavam uma graninha todo ano, e se aqueles títulos podres quebrassem, eles receberiam uma fortuna. Era literalmente comprar um seguro contra incêndio para a casa do vizinho, sabendo que alguém já tinha jogado gasolina em tudo. Agora, fazer essa aposta significava peitar o sistema financeiro global inteiro. E por anos, parecia uma loucura completa. Os preços das casas continuavam subindo e eles lá, perdendo dinheiro, pagando os prêmios do seguro enquanto o fogo não começava. A pressão era absurda. Os investidores do Michael Burry queriam processar ele. O Steve Eisman era tratado como um maluco pessimista. E os chefões dos grandes bancos? Eles riam. Riam na cara deles por estarem comprando esses seguros sem a menor ideia de que estavam vendendo a própria corda que os enforcaria. E para ter uma ideia do tamanho da insanidade, um único operador do banco Morgan Stanley, um cara chamado Howey Hubler, perdeu 9 bilhões de dólares. Sozinho. E a notícia mal saiu nos jornais. O sistema era tão gigantesco, tão cego, que uma perda desse tamanho era tratada como, sei lá, um erro de arredondamento. E então, em 2007, a realidade bateu na porta.
As taxas de juros subiram, as pessoas começaram a dar calote em massa e aquela bomba-relógio que só os forasteiros ouviram tiquetar finalmente explodiu. A queda foi um dominó atrás do outro, rápida e brutal. Primeiro, uns fundos do banco Bear Stearns quebram. Depois, o próprio banco vai para o buraco. Em setembro de 2008, o Lehman Brothers, um gigante de Wall Street, pede falência. E a AIG, a seguradora que tinha vendido a maioria desses seguros, precisou de um resgate de 180 bilhões de dólares do governo para não levar a economia do mundo inteiro junto com ela. Mas apesar da vitória financeira, não teve festa, não teve comemoração. O Steve Eisman resumiu o sentimento de um reino perfeito com essa analogia. Eles ganharam bilhões, provaram que estavam certos, mas não tinha alegria nenhuma nisso, porque ser o Noé na arca significa assistir o resto do mundo se afogar. A vitória deles era a prova da catástrofe que eles previram. E isso leva a gente para a parte mais revoltante dessa história toda. Depois que a poeira baixou, que a economia global estava em frangalhos, quem de verdade pagou por tudo aquilo? O resultado final é um paradoxo inacreditável. Os forasteiros que apostaram contra a estupidez do mercado ficaram bilionários. Mas e os grandes bancos, os arquitetos da crise, aqueles que deveriam ter quebrado? Eles foram considerados grandes demais para falir e acabaram salvos com trilhões de dólares de dinheiro público, dinheiro de impostos. E claro, nenhum executivo de alto escalão foi preso pela fraude. Então, a gente termina com essa pergunta no ar. Se os poucos que viram a verdade e os muitos que criaram a mentira saíram dessa com os bolsos cheios, quem é que perdeu de verdade? A resposta, infelizmente, é óbvia. Foram milhões de pessoas comuns que perderam suas casas, seus empregos, suas economias. Essa, no fim das contas, foi a verdadeira e trágica jogada do século.